Amados irmãos, abram as suas Bíblias no texto de Gênesis, capítulo 24. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água. À tarde, hora em que as moças saem para tirar água, e disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisto verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte e encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro. E lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ele deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Louvamos-te, ó Pai, e te agradecemos por esse dia especial, dia que comemoramos a ressurreição do teu Filho. Obrigado, ó Deus, por tudo o que fazes. Obrigado pela tua bondade e pelo teu amor. E dá-nos, ó Deus, que neste dia possamos te servir e te adorar e te buscar em espírito e em verdade. Ilumina os nossos corações, nos faça entender o teu querer. É o que rogamos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muitas mulheres se destacam nos dias de hoje. Nós podemos mencionar que a história
traz exemplos de mulheres que têm um valor importante para a história da humanidade. Na América Latina, Evita Peron é uma delas, claro que com algumas contradições aqui e acolá, mas a Argentina ama esta mulher. No nosso país, algumas mulheres se destacam, inclusive na questão da religiosidade, se tornando até motivo de filmes, como Irmã Dulce. Hoje, no contexto político, Angela Merkel, ela se destaca como uma dessas que tem se destacado como uma política de grande renome. Mas mais do que isso, nós podemos dizer que no contexto atual, outras mulheres se destacam por algumas confusões em contextos tão tristes como o dos escândalos que ouvimos recentemente no contexto do nosso país. É sempre interessante nós observarmos que o quadro que implica a história humana implica também a necessidade de uma compreensão entre o relacionamento de homens e mulheres e como elas se portam no contexto da história. Aqui nós temos no encontro de um homem, um servo de Abraão, com uma mulher, algo interessantíssimo para a nossa reflexão neste dia. E por que estou falando isso? Pois hoje comemoramos o Dia da Mulher Presbiteriana. E eu creio que é importante a gente refletir um pouco sobre este encontro. Qual o valor, qual a importância, qual a razão deste encontro? Meus irmãos, Abraão já está velho e sua esposa faleceu, Sara, e ele agora já vê o seu caminho se findando, a sua história se findando neste mundo. E ele está para morrer, ele já está avançado em anos. Como nós sabemos, o próprio Isaac foi um filho que veio no momento no qual a sua idade já era muito avançada. E agora aqui está ele com uma das últimas preocupações. E eu gosto muito de dizer que aqui é uma preocupação e não uma ansiedade. Há uma preocupação e não uma ansiedade. Ele está preocupado com o seu filho. Ele sabe que o seu filho logo, logo poderia se relacionar com alguém. Mas quem seria esse alguém? Quem seria essa moça que agora faria parte do contexto familiar, faria parte do contexto da história da aliança? Essa preocupação faz com que Abraão chame o seu servo e lhe faça jurar. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso na nossa aula de escola dominical, pois alguns pensam que não se pode jurar. Meus irmãos, algumas situações muito sérias nos levam a jurar. E, é claro, nós devemos dizer sim, sim, não, não. Mas em alguns momentos muito complicados e de grande importância para a história de nossas vidas, é fundamental que a gente entenda a importância de jurar. E aqui está Abraão diante de uma circunstância muito séria. O que está em jogo? Está em jogo um casamento. E casar é uma coisa muito séria. É claro que no mundo as pessoas não têm pensado assim. Casamento é uma das coisas mais sérias. Tem pessoas que se preocupam muito mais com a faculdade, com as questões ligadas a trabalho, e muito menos com as questões ligadas à família ou a casamento. O casamento fica numa situação de somenos diante de coisas muito mais sérias, que eles acham que sejam mais sérias, como o próprio trabalho, negócios e coisas desse tipo. Não. Nós precisamos entender que, desde cedo, é fundamental se preocupar com um bom casamento. Ter uma preocupação com um casamento de qualidade. Um casamento que realmente seja importante para o bem-estar dos noivos, para a boa compreensão de ação dos noivos. E Abraão já está preocupado com isso. Há outra coisa em jogo. Está em jogo a história de uma nação. Porque o próprio Abraão sabe que Deus prometeu que da sua descendência uma grande nação sairia. É claro, nós temos dois quadros, a nação judaica, mas podemos dizer a nação cristã.
quando nós falamos sobre Abraão em Atos, vamos dizer que o que ele conquistou em termos territoriais não serve como o espaço de um pé, para caber um pé. Porque, na verdade, há uma coisa muito mais ampla, há o desenvolvimento da igreja. Então, aqui está em jogo duas coisas, uma nação, e está em jogo o futuro da igreja, o futuro da nação e o futuro de uma igreja. Meus irmãos, um casamento misto, onde o homem pensa numa coisa, a mulher pensa em outra, é aquilo que nós chamamos de um casamento onde temos dificuldades de compreensão, principalmente quanto à fé, é desastroso para o futuro de uma nação, é desastroso para o futuro da igreja. Porque o marido pensa uma coisa e a esposa pensa outra. Podem conversar de questões econômicas da casa, podem conversar de questões da vivência do dia a dia, mas o mais importante no contexto de uma nação e no contexto da igreja é que os dois pensem numa única coisa. E aí a outra que está em jogo, a glória de Deus. A glória de Deus. Se um está pensando na glória de Deus, o outro deve, e muitas vezes, estar pensando somente em si. Ou preocupado tão somente com a casa, ou preocupado tão somente com as questões econômicas da nação. Abraão sabe que um bom casamento para o seu filho redundará numa boa, maravilhosa, ou num bom e maravilhoso futuro. Por isso o juramento, por isso ele faz questão de que o servo, o seu principal servo, que tem mais responsabilidade, o mais idoso, que tem mais responsabilidade e sabedoria, possa assumir um compromisso com ele. E nesse compromisso que temos, é uma atitude comum naquela época. Pegar embaixo da coxa significa muito mais do que pegar embaixo da coxa. Não vou entrar em detalhes. Mas significa que ele está assumindo um compromisso com a razão de ser daquele homem. Aquele homem nasceu para glorificar a Deus. E ele quer que o futuro e todas as demais coisas que importa numa próxima geração também glorifique o nome de Deus. É daí, meus irmãos, que ele faz com que o servo pegue por debaixo da coxa e faça o juramento de que ele iria para a casa dos parentes de Abraão e lá ele escolheria uma moça que fosse digna do casamento desta família, porque implica aqui o futuro de uma nação, e podemos dizer o futuro da igreja, e podemos dizer o futuro de todos nós. Aí sai o servo, mas esse servo ele sai com algumas dificuldades. Primeiro, como ele vai chegar do outro lado, na Mesopotâmia, e conseguir uma esposa para Isaac? Como que ele vai fazer isso? Afinal de contas, ele não está levando Isaac com ele. É por isso a pergunta: olha, se eu chegar lá e de repente a moça quiser conhecer Isaac, o que eu faço? Eu venho aqui, busco ele e mostro ele para a moça? Abraão faz questão de dizer, e aqui no hebraico há uma ênfase em dizer o que nós chamaríamos aqui de cautela. Cuidado, não leve o meu menino para lá. Abraão está preocupado com duas coisas: primeiro com as cananitas e depois com a situação na terra de Naor ou na terra da Mesopotâmia. Ele poderia ser atraído, e meus irmãos, há terríveis momentos na história do povo de Israel quando os casamentos mistos ocorrem. O povo tem uma tendência a se desviar, o povo tinha uma tendência a ir para longe de Deus. Podemos perceber isso em Gênesis capítulo 6, podemos perceber isso quando o povo está caminhando pelo deserto, podemos perceber isso quando o povo está na terra prometida. Nós observamos isso em vários momentos. Todas as vezes que o povo começou a ter interações amorosas
com outras nações, o resultado foi trágico, foi catastrófico. Aqui, meus irmãos, nós observamos o que ocorre de preocupação, como está preocupado Abraão em não ter o seu filho naquela situação, naquela circunstância. Ele quer preservar o filho desse momento. Mas, meus irmãos, este homem entende sair e tão somente confiar em Deus. Olha só o que diz o verso 7. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Não há ansiedade. Não há. É muito importante isso quando nós estamos no início de um ano. Há um plano: ir até a Mesopotâmia e conseguir uma esposa para Isaac. A preocupação do servo: e se ela não quiser vir? Resposta no versículo 6: cautela, não faças voltar para lá, meu filho. Mas logo depois a palavra de Abraão é uma palavra de alguém que está confiante em Deus. Senhor, o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Meus irmãos, o sucesso de tudo aquilo que planejamos, de tudo aquilo que almejamos, talvez de coisas que sonhamos para este ano, implica tão somente em confiar em Deus e esperar nele. Para termos bom êxito, é fundamental que a gente tenha o mesmo sentimento de Abraão, que não é um sentimento de ansiedade. Ele precisa ficar atento realmente e cuidar dos seus familiares. Ele está preocupado com o seu filho e com o tipo de casamento que o seu filho terá. Mas mais do que isso, ele está confiante que Deus dará sucesso, que Deus responderá positivamente. Mas se Deus não quiser responder positivamente, o verso 8 ele diz: caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do juramento, entretanto, não levarás para lá meu filho. A preocupação dele é em agradar a Deus, em conseguir uma esposa para o filho. Mas caso a resposta de Deus seja um não, ele fala: mantenhamos a nossa situação de santidade, de não nos misturarmos e de termos uma vida que agrade a Deus. Daí temos o juramento e o servo sai com os 10 camelos e aquilo que fazia parte do dote. Para que houvesse um casamento era necessário um dote. E eles saem, a comitiva toda, com os 10 camelos e toda aquela riqueza, levando assim o dote. A missão não é fácil, a missão é extremamente complicada e difícil. Como fazer isso? Como conseguir isso? O plano do servo implica também uma oração. E aqui um outro detalhe interessante, verso 12: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. E é muito importante a expressão acuda. Significa: eu não tenho condições nenhuma de resolver esse problema. A situação é muito complicada. Eu posso ter camelos e posso ter dinheiro aqui, mas essa situação é muito complicada. Como que uma moça sairá da terra dela e irá para uma outra terra, conhecer um homem que nunca ouviu falar e ter um relacionamento com ele? É uma situação muito complicada. Não pode ter outra expressão a não ser acuda. Acuda. Quantas situações complicadas você tem para resolver neste ano?
Quantas? Talvez você não tenha nenhuma por enquanto, mas se você já tiver algumas, eu posso dizer que o caminho do servo de Abraão é o nosso caminho. Senhor, nos acuda, nos ajude, seja conosco. E aí, meus irmãos, vem uma definição. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. O que é interessante é que o servo pede para que Deus acuda, mas ele faz coisas certas. Ele vai para um lugar onde geralmente as moças estão. Ele pede para Deus ajudar, mas ele também está entendendo que ele deve fazer algo interessante para que as coisas aconteçam. Aqui é outro detalhe importante para nós. Nós precisamos ser estrategistas, precisamos pensar no melhor caminho. E ele está ali naquela posição, e as mulheres realmente faziam isso. Elas carregavam a água para casa, e principalmente próximo da noite, porque aí já tinha um estoque de água, e nesse momento que nós estamos vivendo é importante falar estoque de água, e tinha um estoque de água para passar a noite, cozinhar alguma coisa, se lavar, ter como beber durante o período da noite. Então elas estão ali se preparando para esse momento. A água será muito mais fresca e isso ajudará a passar a noite de forma mais tranquila. Ele se coloca naquela posição, mas de novo ele pede a Deus: dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Meus irmãos, eu queria que nós atentássemos para o pedido dele. Uma mulher que se condói, uma mulher voluntária, predisposta, uma mulher atenta às necessidades de alguém. São qualidades que ele consegue perceber e desenvolver na sua oração. Na sua oração. Os solteiros que aqui estão em nossa igreja, têm orado por um futuro casamento? E aí a gente vê o sorriso de uma ponta à outra, né? Vocês têm orado, solicitado uma esposa ou um esposo? Os solteiros que estão aqui, e eu posso dizer os adolescentes, os jovens, você tem solicitado realmente, olha, uma esposa ou um esposo? Geralmente nos nossos dias dizem, não, tem que se preocupar com escola, tem que se preocupar com academia, tem que se preocupar com faculdade, com trabalho. Deixa eu dizer, Deus colocou o homem para que ele não fique só. O gênero humano não é para estar só, é para ter companhia, é para ter alguém. E muitas vezes nós nos preocupamos tanto com vida acadêmica, nos preocupamos tanto com vida empresarial, nos preocupamos tanto com a nossa situação econômica, e não entendemos que uma das coisas mais sérias na vida do povo de Deus é solicitar uma esposa, é solicitar um marido, e pedir a Deus, me acuda. Vocês estão em risco, jovens da nossa igreja, grande risco, de se relacionar com pessoas que vão prejudicar a vida espiritual de vocês. Vocês estão correndo grave risco de se relacionar com pessoas que vão tirar vocês da igreja. Vocês estão correndo grave risco de se relacionar com pessoas que vão desanimar a vida espiritual de vocês, tirar a fé de vocês. Por isso que Abraão está preocupado e pede para fazer um juramento seríssimo. Os nossos pré-adolescentes, adolescentes, os nossos jovens, e se tem algum irmão ou irmã que está viúvo, solteiro ou solteira, já com uma certa idade também, peça a Deus para te iluminar e te abençoar e te acudir para que você tenha alguém que possa ter qualidades que agradem ao Senhor e faça com que a sua família continue a engrandecer o nome de Deus como família do pacto. Porque não é coisa de só menos pensar num casamento, é coisa séria pensar no casamento. E aqui, meus irmãos, este homem pede isso.
Mas uma das qualidades interessantes que esse homem percebe é que ela pode ter todos esses detalhes, mas ela ainda deve ser da família de Abraão. Algumas respostas do porquê ser da família de Abraão. Vamos imaginar por quê. Abraão saiu da sua terra, que era uma terra politeísta, e ainda era politeísta. Ele sai da sua terra porque Deus se revela a ele, se mostra a ele. Deus é amor e Ele continua manifestando o seu amor às pessoas da aliança, aos homens da aliança. Ele chama Abraão. Abraão tem toda a sua história já montada ali na Mesopotâmia. É casado, tem propriedades, tem um certo destaque. Deus o chama, Deus o tira de lá. Por certo, todos que olhavam para Abraão deveriam perguntar: o que está dando na cabeça desse homem? Ele está com a vida toda formada, toda montada. Ele está saindo daqui, indo para uma terra que ele não conhece, que ele não sabe. E se perguntasse para ele: por que você está fazendo isso, homem? Ele diria: o Deus eterno e único falou que eu deveria fazer isso. E quando Deus fala, tem que obedecer. Quando Deus chama, o pecador diz sim. Quando Deus fala, eu quero você, o pecador não diz não, ele abraça e assume as responsabilidades de fé, de encarar um mundo inóspito e de acreditar tão somente na promessa de Deus. Meus irmãos, é assim que Abraão está vivendo. É isso que ele diz no verso 7: o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Meus irmãos, Abraão é pai da fé, e a gente sabe por quê. Porque a grande luta na vida de Abraão é ter que acreditar que isso será sempre uma realidade. Ele não tinha filhos, agora tem um filho. O seu filho está solteiro e ele está para morrer. Mas ele sabe que Deus jurou que haveria um povo, tão numeroso como a areia, tão numeroso como as estrelas. Esta era toda a confiança dele. Se ele tem que procurar alguém, ele tem que procurar alguém no meio da parentela que presenciou e que sentiu isso. Não é à toa que um critério de escolha é que seja alguém que tenha pelo menos um ponto de contato com este tipo de fé. E quem tinha esse tipo de contato era a família de Abraão. Eu gosto da parte em que ele se ajoelha e louva a Deus. Verso 27. E disse: bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. A alegria do servo de Abraão é que a moça com quem ele conversou, e que foi realmente muito atenciosa, pois tirou água, deu de beber. Imagine isso, meus irmãos. Um estranho chega e diz assim: me dá um pouco d'água. Ela diz: está lá o poço, vai lá e pega água. Né? Qual é a palavra hoje? Como é quando acontece alguma coisa desse tipo? Quando você pede algo para alguém, ema, 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 né? Poderia ser algo assim, mas essa mulher, como diz, eu gosto muito de uma expressão nordestina, o nordestino fala trabalhadeira. Ela fala: pode, está aqui, água. E mais do que isso, ela mesma se predispõe. E esse foi um dos critérios que o servo de Abraão estabeleceu. Ela mesma se predispõe. Ele não diz: vai lá, pega água também para os meus camelos. Não, ela diz: eu vou lá e vou pegar água para os seus camelos. 10 camelinhos. E lá vai ela pegar água para os camelos. Enquanto isso, ele está observando. Sabe o que eu fico imaginando? Que esse servo está dizendo assim:
Só falta ela dizer que é parente de Abraão. Só falta ela dizer que é parente de Abraão. Só falta ela dizer que é parente de Abraão. E aí ele pergunta: de quem és parente? E ela responde. Ele falou: então completou tudo. Além de ser uma mulher que trabalha, que se condói, bonita, virgem, alguém que seja realmente, que tem todas aquelas qualidades, é isso que o texto diz, né? Considerava ele, e aí ele vai dizer aqui no restante do texto, e acabando ela de dar de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos, e apressando em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. Ele viu tudo isso e pergunta: de quem és filha? Peço-te que me digas. E ela diz: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu à luz a Naor. Parentes de Abraão. Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho do Senhor, me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. Ele se inclinou e adorou ao Senhor nesse momento. Meus irmãos, mais adiante, a moça vai ter de responder a uma questão que o seu irmão lhe passa. Olha, você quer ir com esse homem? O verso 58 diz: irei. E no restante do texto, nós observamos que ela está na comitiva, chegando próximo de Isaque, ela vê Isaque, Isaque a vê, mas antes de falar com ela, Isaque conversa com o servo, e o servo diz tudo o que aconteceu, e somente depois daquilo é que Isaque se casa com Rebeca. E o texto diz que ele a amou, e ela o consolou da sua morte. Um casamento feliz, e aqui, se realmente temos uma história romântica, essa história é real, verdadeira, e nos chama muito a atenção. Pelo pouco tempo que eu tenho, eu queria só fazer algumas aplicações. Veja nesse texto fé. Abraão é o pai da fé, e ele está confiante de que a próxima geração continuará ainda com os mesmos princípios, de ter um Deus que chama e que sustenta a família, para que assim se conduza a história do povo da aliança. Fé. Mas essa fé é uma fé nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Ele confia nisso. É por isso que Abraão não é um homem ansioso. Ele tem que trabalhar, e ele tem que colocar o seu servo para desenvolver uma coisa que ele não está podendo mais. Mas o que é importante que a gente entenda é que este homem tem fé, e fé nas promessas de Deus. Uma outra coisa importante desse texto que podemos destacar também é a oração. Esse texto ressalta a importância da oração. O servo está diante de uma grande responsabilidade, mas quando tudo se concretiza, quando tudo se estabelece, ele louva, ele bendiz a Deus e fala: Deus não retirou a sua benignidade, a sua verdade. E aqui há uma grande alegria, um grande motivo de louvor pela forma como Deus abençoou a sua caminhada. Mas, meus irmãos, oração. Acuda, ajude. Orar é fundamental e importante e prioritário na vida de um crente, pois nada acontecerá, nada realmente será de grande proveito ou terá bom sucesso se não for realmente pela mão bondosa de Deus, e dependemos dela a cada momento. Como diz o texto: se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Mas uma última coisa que eu quero que a gente ressalte desse texto é a expressão bom termo. Por vezes, meus irmãos, o servo de Abraão usará essa expressão bom termo. Bom termo. O bom termo foi ter encontrado uma moça trabalhadora, uma moça digna, uma moça de família, uma moça ligada de certa forma à família da aliança,
esse foi o bom termo. A nossa pergunta é: qual é o bom termo que almejamos para a nossa história? Qual é o bom termo que almejamos para a nossa história? Os maridos que estão aqui conseguem ver que Deus deu um bom termo com as suas esposas? E podem fazer como o servo fez, se ajoelhar e louvar a Deus pela esposa que tem? Será que podemos falar de bom termo na nossa carreira cristã? Senhor, nos dê bom termo. Que a gente possa ver tudo se concretizando de uma maneira que o nome de Deus seja glorificado, porque essa é a principal preocupação de Abraão, a glória do nome de Deus, em fazer com que o seu filho não caia, que o seu filho não erre. Meus irmãos, nós precisamos disso. Que Deus leve a bom termo a nossa jornada. Que Deus nos guie. E o texto diz que o anjo de Deus guiou o servo de Abraão até chegar em Rebeca. Que o anjo de Deus nos guie e nos faça ver pessoas boas, atitudes boas, um sucesso realmente em tudo que fizermos, para que o nome de Deus seja glorificado, tal como foi glorificado neste casamento. Louvado seja Deus, se você pode dizer: pastor, até aqui Deus tem me levado a bom termo em tudo que eu estou fazendo. Ainda tem muitos desafios, mas tal como o servo, eu peço que Ele me acuda e me ajude, porque é muito complicado e difícil. Se não for por Ele, eu não conseguirei. Que nós pensemos assim, meus irmãos, no decorrer de todo esse ano, mas no decorrer de toda a nossa vida. Amém.